Outro político importante para o país, para o estado de São Paulo, o Márcio França está aqui com a gente. Ele acabou de chegar em Brasília, né? Devem ser já tratativas políticas aí necessárias. Todo mundo fala que não é hora de fazer política, mas todo mundo está fazendo. O governador João Dória deu uma entrevista aqui à Rádio Bandeirantes, onde ele disse que o Butantan vai parar no próximo sábado e a culpa disso aí muito é por causa do presidente Jair Bolsonaro e do filho dele. O senhor concorda integralmente com essas declarações do governador de São Paulo? Márcio, é um prazer falar com o senhor. Olha, Datena, bom dia aos amigos. Eu não tenho, claro, todas as informações, mas a maneira que o Dória fala dá a impressão que todos os problemas têm a ver com os assuntos da política. Como você sabe, há um tempo atrás, o João Dória disse que ia pegar no pescoço de um chinês que era amigo do Dimas Covas e que se ele não apressasse, enfim, as datas que ele falou, ele já alterou várias vezes. E depois, durante esse período, de janeiro para cá, ele comentou, disse até publicamente, fez coletivo e tal, para anunciar que o Butantan ia ter autonomia de produzir o insumo. Disse que ia ser uma vacina brasileira, e como depois ele foi desmentido pelo próprio Butantan, ele então voltou atrás, disse que isso, na verdade, o insumo principal viria dos Estados Unidos, enfim. O que eu acho é que o chinês pode ter ficado meio chateado com essa história de vai trocar quem fornece o insumo e vai ter autonomia, e botou o Dória na fila, né? Claro, porque lá a fábrica original da China, ela não fabrica só para o Brasil, ela fabrica para um monte de gente. E ele, aquele jeito arrogante dele, de falar com as pessoas, entendendo que o sujeito é funcionário dele, ainda mais na China, né, que ele vivia criticando essas posições políticas da China. Então somaram todos esses fatos juntos. A verdade é que não dá para confiar nas coisas que ele fala, nas datas que ele põe. Enfim, ele quer grudar nessa história da vacina, muito mais pelo ponto de vista eleitoral do que pelo ponto de vista da saúde pública, né? E há uma demanda mundial por esse negócio, por isso que a gente não devia estar dependendo tanto de um assunto só de vacina, né? O ideal para nós é que nós tivéssemos com várias vacinas a postos, né? Porque depender de uma só, em especial uma que vem da China, e com o Dória no comando, não pode dar coisa boa mesmo, né? Então, enfim, eu não vi de janeiro para cá, não vi mais o presidente ou os meninos, os filhos dele lá falando da China. Ele falou muito mal da China realmente antigamente, tá, mas falou mal também dos Estados Unidos com o novo presidente, falou dos árabes, depois falou de japonês. Enfim, o Bolsonaro tem uma maneira de falar que, de fato, não é aquela que é mais diplomática. Mas, pelo menos, a chancelaria, toda a parte diplomática brasileira tem dito, né, que essa história lá de que colocar na conta do governo federal o repasse desse insumo, nada tem a ver. Uma das coisas que você até selecionei para você olhar depois e ver, é que o governador tinha dito, o governador João Dória, que tinha montado um escritório na China, exatamente porque para não depender do governo federal nem da diplomacia brasileira, né? Ele, aliás, foi à China no ano de 2019, quando já tinha o início dessa contaminação no mundo todo, foi a Xangai, levou vários empresários, por incrível que pareça, não percebeu que todo mundo ali estava de máscara, né? E voltou de lá e logo depois teve o carnaval em São Paulo, aquele carnaval famoso, que foi o último grande carnaval, uma certa irresponsabilidade coletiva dele, prefeito, todo mundo, de fazer um carnaval naquela circunstância. Então, teoricamente, São Paulo tem lá um escritório que funciona sob os custos de uma organização que São Paulo é que paga, que é a Invest São Paulo, e ele é que teria essa obrigação de poder produzir e arrumar os insumos no prazo que o governador falou. Eu gostaria muito que o governo da China publicasse, através, é claro, do seu embaixador,
de quem é a responsabilidade desse atraso, se é que há atraso, porque às vezes pode ser que o Dória também tenha falado uma data sem ter certeza. Ele já mudou várias vezes as datas, né? Eu até tenho dúvida, gostaria muito que a gente soubesse depois a origem desse contrato do Butantan com a China, se alguém já teve acesso, né, ao contrato para ver quem de fato assinou esse contrato, se foi no período atual ou se foi no governador Alckmin, que era anterior a esse período. O Dória acabou de dizer que a culpa era do Bolsonaro, do filho dele e do Guedes. E mais à frente ele diz: o governo da China não está punindo a população brasileira, a China está salvando o Brasil e não matando o Brasil. A China está protegendo a vida de brasileiros. Está protegendo a partir do momento que entrega os insumos. Se não entrega os insumos, não está protegendo coisa nenhuma. Esse é o grande detalhe. E eu repito, a China, com o devido respeito à soberania chinesa, ao que representa a cultura mais antiga desse planeta, não é? A China, com todo o respeito que me merece o cidadão chinês, não é? Que me merece, a China, o vírus veio de lá, por incompetência ou por qualquer outra coisa, que aí acho que é a teoria da conspiração, acho que foi incompetência e talvez por ser um regime realmente fechado, demorou demais em comunicar ao mundo que havia um vírus perigosíssimo, já atuando numa cidade do tamanho de São Paulo, numa região do tamanho de São Paulo, no ano lunar chinês, em que as pessoas viajaram já contaminadas para o mundo inteiro. Por incompetência ou por imposição, o vírus veio de lá. A China seria a primeira a ter que quebrar patente de vacina, não os Estados Unidos e Rússia, como estão defendendo o Biden e o Putin, né? E teria que ser a primeira a não complicar para entregar insumo para ninguém. Agora, o Dória assumiu que até o fim do ano ele teria vacinado toda a população de São Paulo. Talvez ele, percebendo que não desse para cumprir o cronograma, começa a se desculpar, do mesmo jeito que ele fez com o salário da polícia, né? Que ele disse que ia ser o melhor do Brasil. E você usou a expressão correta. Uma desgraça desse tamanho, quer dizer, uma pandemia com essa gravidade, com tantos mortos, né? São Paulo, inclusive, campeão de mortos no Brasil, né? 100 mil mortos em São Paulo, muito mais mortos proporcionalmente do que os outros estados do Brasil. O que se espera é que a diplomacia, os governadores e todas as autoridades ajudassem a quebrar a patente. Depois indeniza as empresas, mas num caso desse grau de emergência, com as pessoas morrendo, se o presidente da maior república do mundo, né, que é os Estados Unidos, concordou em quebrar a patente, a lógica é quebrar a patente e, naturalmente, o Butantan e os outros institutos, a partir da quebra da patente, têm condição de reproduzir o próprio insumo aqui. Isso sim seria correto, né? Agora, de verdade, o que o Dória fala, não dá para escrever, né? Porque foi ele que falou que não ia sair da Prefeitura de São Paulo, e saiu, foi ele que falou que o salário do policial ia ser o melhor salário do país, né? Até ele sair, ele já está indo embora, né? Enfim, não dá para você escrever o que ele fala. Ele é um tipo de pessoa que acaba... se você uma vez, né, fica em frente a uma bananeira esperando que ela te dê uva, até tudo bem, você pode não saber que é bananeira, mas na terceira vez que a bananeira dá banana, você já sabe que, né, bananeira não vai dar uva, né? Quer dizer, então não tem como esperar a verdade dele e, portanto, eu gostaria de ver o contrato por escrito, aonde ele diz que tem essa entrega prometida para essa data, porque pode ser também mentira, né? Falar que tem uma data e a data não tem. E, enfim, eu ouvi, foi um áudio que vazou de uma discussão dele com uma pessoa aí acho que foi com o Dimas Covas, que é um excelente profissional, inclusive, que está lá no Butantan, antes dele entrar, não foi ele que nomeou, né? Então, eu ouvi um debate que ele fez lá, e no debate ele fala com bastante, assim, agressividade, né, sobre pegar no pescoço do chinês, não sei o que lá, o que não é uma palavreada muito apropriada para quem está dependendo deles, né? E eu me recordo que na campanha, muitas vezes, o Dória reclamou das coisas ideológicas, ele falava que os países desse jeito não serviam para nada, criticava todos eles, enfim, e aí agora está tendo a vergonha de depender
deles para poder resolver o problema que é do governador, né? Enfim, é uma pena, porque na verdade essas brigas da política atrasaram muito tudo, né? A gente ficou sendo o centro da pandemia durante muito tempo no mundo, e o mais drástico é São Paulo ser o centro do Brasil na pandemia do Brasil, né? São 100 e tantos mil mortos em São Paulo, um desastre para o Estado estar acostumado a ser sempre o Estado que conduzia o Brasil, a gente passar a receber aí o final das contas do Brasil. Eu gostei desse sábio ditado seu. Pé de banana só dá banana mesmo, não vai dar outra coisa. Ô Márcio, você é um dos maiores articulistas políticos que eu conheço, né? Como é que estão andamentos de conversas aí do seu partido e de outros partidos para o governo estadual aqui de São Paulo e para a presidência da República? Olha, de fato, com a pandemia, todo mundo teve que diminuir, pelo menos assim, o ritmo das conversas, porque as pessoas também têm receio, né, Datena? Eu estava falando que você anda no aeroporto hoje, é impressionante, a quantidade de pessoas é muito menor, né? Congonhas hoje tinha pouca gente, os voos diminuíram muito. Eu estou chegando aqui no aeroporto de Brasília, aqui geralmente, como é um aeroporto central, isso aqui fervia, essas lojas, estão várias lojas fechadas, né? As pessoas perderam seus empregos e é natural que as pessoas tenham medo. Mas, por outro lado, as eleições acabam servindo um pouco de esperança, né? Porque a pessoa fala, bom, quem sabe se a gente acerta no nome, não é, com alguém com mais experiência, porque o que eu falo sempre é o seguinte, né, Datena? Quando, por exemplo, se você é uma pessoa que pega um câncer, né, com toda a tragédia que é o câncer e tudo mais, mas como o câncer no mundo todo tem números assemelhados, então você fala, bom, também não é uma questão de localização, é uma questão da doença que ela é inevitável em todos os lugares, né? Pelo menos assim, para quem conhece a ciência sabe disso. Agora, no nosso caso da pandemia, existem países que foram muito melhor em termos de tratamento da pandemia, né? Eu vi esses dias um estudo brasileiro que o estado onde menos morreu proporcionalmente foi o Maranhão. Quer dizer, eu digo, puxa, mas como é que o Maranhão pode ter isso? Então, com todas essas situações de pandemia, naturalmente todo mundo diminui um pouco o fluxo. Mas não há como esse um ano vai ser muito curto, já fechamos os olhos, já passou o Dia das Mães, já tem um ambiente antigamente a festa junina era muito famosa. Vai fechar a festa junina e já começou o Natal, vai começar a propaganda de Natal na televisão. Então vai ser um ano que não vai passar, né? Um ano que vai desaparecer, vai rápido, vai voar, né? As pessoas todas em casa. Então, em função disso, naturalmente o ano que vem tem eleição de... Caiu a linha. Lá em Brasília acontece tudo, né? Caiu a linha no final da entrevista.